Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre comer à noite, muitas dúvidas com relação a isso. Mas se é saudável ou não comer à noite? Eu estou em um processo de emagrecimento, comer à noite vai comprometer meu resultado? E essa história de que não pode comer carboidrato depois das 6 da tarde, aquela pizza, lasanha, macarrão, batata, é verdade ou é mera lenda de internet? E quais os alimentos mais adequados para se consumir à noite? No vídeo de hoje, nós vamos dirimir essas dúvidas e falar sobre essas questões. Não é inscrito ainda no canal? Pessoal, inscreva-se, não paga nada, tá? É de graça, basta clicar aqui em assinar canal. Não deixe também de compartilhar esse vídeo e, claro, dar um joinha, dar um like, muito importante. Bom, pessoal, antes de se falar em se comer à noite ou não é saudável, nós precisamos entender que o nosso corpo funciona em dois momentos distintos, mas complementares, que é o nosso período de atividade, que é o período do dia, e isso é regulado por alguns hormônios, baseados exatamente na luz do sol, que dispara esses hormônios. Então, durante o dia, nós estamos mais ativos, é o momento que nós trabalhamos, na maioria dos casos, né? Existem exceções, nós trabalhamos, nós exercemos nossas atividades, estudamos, praticamos exercício físico, é um momento que estamos mais dispostos por uma questão hormonal. E à noite seria o período de descanso, período que o nosso corpo entra em modo reparo, e aí principalmente o sono. Então é durante o sono que o nosso cérebro tem um reboot. Se você não tem uma boa noite de sono, quem tem insônia aí sabe o que eu estou falando, no outro dia você fica mais estressado. Você pode desenvolver uma hipertensão devido a esse excesso de estresse. Você pode desenvolver inclusive um câncer devido a esse processo de estresse, porque durante a noite, no processo de reparo, muitas células sofrem uma morte programada, geralmente células que estão defeituosas, são programadas para morrer, processo conhecido como apoptose, porque elas poderiam gerar um tumor, poderiam se proliferar de forma ali, desenvolvendo um tumor. Então é importante essa morte programada, que acontece exatamente durante a noite. Várias células são reparadas durante a noite, é o processo de reparo do nosso corpo, e isso é fundamental, é essencial à boa saúde. Esse processo é conhecido como ciclo circadiano. Apesar do nome ser um pouco estranho, é um processo bem simples. Precisamos ter um momento de atividade e um momento de descanso. O que está acontecendo hoje em dia? O momento de atividade nosso está entrando noite adentro. Então você chega do trabalho, muitas pessoas têm que pegar condução, trânsito, chega em casa, tem que fazer dever com o filho, vai assistir Netflix, que você pode achar que está descansando, mas é um momento de atividade, você está ativo assistindo um filme, principalmente se for violento. Acontece que com esse período prolongado de atividade, nós entramos nos alimentando, continuamos a nos alimentar. Os nossos ancestrais, eles se alimentavam durante o dia e à noite eles retiravam para o descanso. Pessoas que moram na roça, moram na fazenda, até hoje em dia, inclusive hoje em dia, eles jantam por volta de 5h30. Que é o horário ideal, 5h30, 6 horas, 6h30. E acordam, como se diz na roça, com as galinhas, acordam logo cedo. Essas pessoas ainda conseguem manter o seu ciclo circadiano. E esse é o período ideal para se alimentar, pessoal. Ali com o cair, com o pôr do sol, deve ser feita a nossa última refeição. Se você não consegue, preferencialmente 3 a 4 horas antes de dormir, você deve fazer a sua última refeição. Mas por que, Moacir? Por que não se deve comer à noite? Por que se deve evitar? E mais na frente eu vou falar quais os alimentos, se você não consegue ficar sem se alimentar à noite, quais os alimentos mais adequados. Bom, nós não devemos nos alimentar à noite porque essa alimentação, esse alimento, vai desregular o nosso ciclo circadiano, que é regulado por alguns hormônios que eu vou mostrar para vocês aqui, principalmente o cortisol e principalmente a melatonina. O que acontece com o cortisol? O cortisol é o hormônio que nos dá essa energia, é o hormônio que nos desperta, é conhecido como hormônio do estresse.
Então, de manhã ele tem uma alta. Então, durante a noite ele vem subindo, subindo. Próximo do amanhecer, ele tem o seu pico. Ele, logo depois que nós acordamos, ele chega no seu pico. E aí, durante o dia, ele vai caindo lentamente. O que nos acorda de manhã é exatamente esse hormônio, cortisol. Ele também sofre alguns picos durante o dia se a pessoa é estressada. Se a pessoa está com altos níveis de estresse, esse cortisol sofre uma série de picos durante o dia e também durante a noite. Então essa aqui é a condição ideal. Essa é a condição ideal. E outro hormônio importante é a melatonina, que é o hormônio do sono. Ela vem caindo quando a manhã vem chegando, logo pela manhã a melatonina está baixa, ela segue baixa durante todo o dia, e quando a noite vai chegando, a melatonina começa a subir. A melatonina é o hormônio do descanso, é o hormônio que nos dá sono. As pessoas que têm dificuldade para dormir, que sofrem de insônia ou que já estão em uma idade mais avançada, têm pouca melatonina, ou ela está funcionando de maneira errada. E uma das coisas que atrapalha esse ciclo, que é delicadamente organizado, é exatamente um outro hormônio, conhecido como insulina, que é o hormônio liberado quando nós nos alimentamos e principalmente se nós nos alimentamos de alimentos processados, industrializados, refrigerantes, bebidas adoçadas. Esses alimentos doces à base de pão de farinha branca disparam a insulina. E o que a insulina faz? Ela bagunça todo esse processo, ela bagunça todo esse delicado arranjo. Um outro hormônio importantíssimo para a nossa saúde é o GH, conhecido como hormônio do crescimento, que é o growth hormônio. Ele também tem um ciclo parecido com a melatonina, ele fica alto à noite e ele vai descendo durante o dia, que nós nos alimentamos durante o dia. A insulina não topa bem com o GH, eles não se dão bem. A insulina, quando sobe, o GH cai. Então, à noite é a hora que nós temos o pico do GH, que é um hormônio da juventude. É um hormônio que ajuda a queimar gordura, isso mesmo, quem está querendo emagrecer, quanto mais GH melhor. Se você come durante a noite, no período que o seu GH está subindo, a liberação de insulina, essa insulina vai derrubar o GH, percebe? Não é uma questão de se alimentar, mas é uma questão hormonal. Comer à noite bagunça os nossos hormônios. Aí vem a dúvida, Moacir, e aí sim é verdade, comer carboidrato depois das 6 da tarde não é uma boa escolha, não é um bom negócio. Tá, Moacir, mas eu não consigo, o meu horário de trabalho é diferente, eu preciso comer à noite, como que eu faço? Coma alimentos, primeiro, evite bebidas adoçadas, refrigerante, até porque refrigerante tem cafeína, que vai complicar mais ainda a sua melatonina. Evite bebidas adoçadas, sucos, todo alimento doce, açúcar, pães, farináceos, alimentos com muito carboidrato. Dê preferência, primeiro, para alimentos naturais, primeira coisa. E segundo, alimentos com baixo teor de carboidrato. Abacate, coco, castanhas, carnes, algumas carnes, você pode estar consumindo, porque esses alimentos não vão provocar tão fortemente a sua insulina. Eles são alimentos conhecidos como baixo índice glicêmico, eles não comprometem, eles não disparam a sua insulina e vão mexer pouco com esse processo. Agora, o ideal mesmo, pessoal, é aproveitar o período da noite e fazer o jejum. Não deixe de conferir meu vídeo sobre jejum intermitente, porque o jejum, além de ser feito à noite, ele potencializa o efeito desses hormônios que são interessantes para a nossa saúde e potencializa também a renovação celular, a apoptose, é excelente, melhora o seu sono, tá, pessoal? Picos de insulina à noite comprometem muito o seu sono, bagunçam o seu sono. Não é verdade que comer à noite melhora o seu sono. Então, é muito importante você observar essa questão de comer à noite. Se você for comer à noite, se você não conseguir, alimentos naturais e alimentos com pouco carboidrato. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido que comer à noite pode não ser interessante, principalmente se o seu objetivo é emagrecimento. Espero que tenha sido útil o vídeo. Não deixe de compartilhar. Eu espero vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!